Moca, já vim à tribuna porque hoje nós temos debate sobre a questão do Parlasul, enfim, com parlamentares argentinos. Senhor presidente, na quinta-feira, dia 14 de junho, estive na capital do estado do Paraná, Curitiba, participando da abertura do seminário Sindicalismo Livre e Forte. O evento foi uma promoção da Coordenação Federativa de Trabalhadores do Paraná, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, de federações de outros setores de trabalhadores e contou também com o apoio da Federação das Indústrias do Paraná. Na minha palestra, abordei vários temas de interesses dos trabalhadores junto ao Poder Legislativo. Falei da contribuição assistencial, projeto de nossa autoria, aprovado no Senado e na Câmara. Falei da estabilidade dirigente sindical, projeto de nossa autoria, aprovado no Senado e na Câmara. Falei do fim do fator previdenciário, projeto de nossa autoria, que está na Câmara, já aprovado no Senado. Falei também da política de reajuste dos aposentados, que aqui apresentamos, aprovamos, está no Senado. Falei também da redução da jornada de trabalho de minha autoria, junto com o senador Inácio Arruda, que está tramitando uma lá na Câmara e outra aqui no Senado. Falamos do interdito proibitório, que também apresentamos, está em debate aqui no Senado, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aqui aprovamos, e lá na Câmara, infelizmente, até hoje a Câmara não aprovou esse projeto de nossa autoria, que traz benefício para 45 milhões de brasileiros. Falamos do Estatuto do Motorista, tanto no âmbito nacional, como também do transporte internacional. O evento, senhor presidente, terminou na sexta-feira com a leitura da Carta de Curitiba, moção e princípios, que passo a apresentar aqui na tribuna do Senado, a pedido do movimento sindical, que no Brasil estão gravando esta sessão para depois reproduzir o que aqui for dito mediante os sistemas das redes sociais. Senhor presidente, considerando que o direito do trabalho e o movimento sindical têm sido atacados por sucessivas propostas apresentadas, legislativas, que flexibilizam os direitos sociais e dos trabalhadores, é um atentado à estrutura do sistema dos trabalhadores, ou seja, o sistema confederativo, que vai do sindicato, da comissão de fábrica, a federação, sindicato, confederação e a própria central. E, consequentemente, o custeio consagrado no texto da Constituição. Considerando a ocorrência de atos antissindicais praticados por alguns órgãos estatais contra a organização sindical, na forma de decisões judiciais e de precedentes normativos, como o 119 e a orientação jurisprudencial 17 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como as atuações de alguns componentes do Ministério Público do Trabalho contrárias à livre organização sindical, que inibem os custeios e a vida das entidades sindicais, considerando o conteúdo do presente documento, decorreu das proposições e dos debates ocorridos no seminário Sindicalismo Livre e Forte. Deverão se constituir em orientação básica às entidades sindicais, bem como se traduzindo no posicionamento do movimento sindical dos trabalhadores paranaenses e a sociedade brasileira. Assim, resolvem, primeiro, proclamar que o direito de organização dos trabalhadores em sindicato situa-se no rol dos direitos humanos fundamentais. Essa premissa vem expressa nas diretivas e tratados internacionais e, além disso, consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil. O direito de organização
é pressuposto ético-jurídico, deve nortear a ação de todos os atores sociais da sociedade brasileira para que respeitem as decisões livres e soberanas dos trabalhadores na forma de manter as suas entidades, tanto no custeio como também da sua organização. Segundo, repudiar todas e quaisquer práticas antissindicais, patronais ou estatais, manifestadas na forma de decisões judiciais e ou atuação de alguns membros do Ministério Público do Trabalho, que, de alguma forma, interfira na administração do sindicato e nas decisões soberanas tomadas nas assembleias da categoria profissional, hipotecando, dessa forma, total apoio ao projeto de lei que versa sobre a coibição dos atos antissindicais e da regulamentação das taxas negociais, de proposição dos senadores Antônio Carlos Valadares e Paulo Paim, respectivamente. Terceiro, produzir dossiê, denunciando os efeitos nefastos do procedente normativo 119 e a orientação jurisprudencial 17 do Tribunal Superior do Trabalho e na forma de decisões judiciais e da atuação de alguns membros do Ministério Público do Trabalho, comprovando violação a direito humano fundamental da liberdade de organização e de custeio das entidades sindicais, bem como da indevida e ilegal limitação dos direitos da estabilidade dos dirigentes sindicais prevista na súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Quarto, incentivar as centrais sindicais e entidades internacionais de representação dos trabalhadores para que atuem pela imediata apreciação da representação 2639, apresentada perante o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos atos antissindicais praticados pelo Tribunal Superior do Trabalho ou por alguns membros do Ministério Público do Trabalho, contrários ao sistema de custeio decorrente das negociações coletivas de trabalho. Quinto, denunciar perante o Escritório da Organização Internacional do Trabalho do Brasil os atos antissindicais praticados pelo Poder Judiciário do Ministério Público, enfim, aqueles que se prestem a fazer esse papel. Ainda, senhor presidente, para que se preste assessoramento técnico aos referidos órgãos estatais, visando não se adequarem às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho e para que se modifique a ação judicial estatal inibidora do custeio das entidades sindicais. Apresentar ao presidente do Supremo Tribunal Federal estudo sobre o precedente normativo 119 e a orientação jurisprudencial 17 do Tribunal Superior do Trabalho, postulando realização de audiência pública sobre o alcance e os efeitos dos artigos 5º, 20 e 8º e 5º da nossa Constituição. No temerário acerca do direito de livre organização e das possibilidades de custeio das entidades sindicais, bem como requerendo providências correcionais ante ao flagrante descumprimento da diretriz do Supremo Tribunal Federal, praticadas por interpretação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, expressa nos referidos procedentes. Sétimo, denunciar a violação aos direitos da Organização do Trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado Federal por prática antissindical daquele órgão. Expresso no precedente normativo 119 e a orientação jurisprudencial 17 e por membros do Ministério Público do Trabalho com ações inibidoras do custeio das entidades sindicais da indevida e ilegal limitação do direito à estabilidade do dirigente sindical prevista na súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Oitavo, denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos violação ao direito da organização materializada na prática antissindical, conforme consta no órgão PN 119, OJ 17 e por membros do Ministério Público do Trabalho. Restringem o direito do custeio das entidades, bem como da indevida e ilegal limitação do direito da estabilidade do dirigente sindical. Nono, propor ao Tribunal Superior do Trabalho realização de audiência pública com o propósito de rediscutir os termos
precedente normativo 19 e orientação 17 daquele tribunal, bem como da indevida e ilegal limitação do direito da estabilidade dos dirigentes. 10º, propor ao Ministério Público do Trabalho realização de evento nacional conjunto com a finalidade de reduzir as divergências acerca dos entendimentos e aplicabilidade das orientações da Coordenadoria da Liberdade Sindical acerca dos aspectos das entidades sindicais e seu respectivo dia a dia, sua organização e seu custeio. Defender a ultratividade da vigência da norma coletiva, em especial daqueles que diz respeito às entidades sindicais e de todos os direitos irrenunciáveis dos trabalhadores. 12º, indicar ao coletivo jurídico da Coordenação Federativa dos Trabalhadores e do Fórum Sindical dos Trabalhadores quanto à necessidade de formação de banco de dados contendo informações doutrinárias e jurisprudenciais sobre os temas de interesse dos trabalhadores, das entidades sindicais e dos atos antissindicais e, naturalmente, em defesa dos trabalhadores. Reativar o Fórum Sindical Paraná, de composição bipartite, dialogando as pautas convergentes entre o sindicalismo dos trabalhadores e o sindicalismo patronal, buscando termos de encaminhamentos de consenso. 14º, senhor presidente, e final, conclamar a unidade das organizações sindicais na defesa de um sindicalismo livre e forte, sem a interferência do Estado, pugnando pela defesa intransigente do seu custeio e da defesa dos direitos dos trabalhadores, e que eventos dessa natureza sejam realizados nacionalmente, visando a difusão e ampliação do tema aqui por mim discorrido. Feito o registro, peço respeitosamente que a Carta de Curitiba entre os anais do Senado Federal. Senhor presidente, ainda aproveitando esses 9 minutos, quero também falar de um outro tema que está ligado, senador Valdir Moca, diretamente a Vossa Excelência. É um projeto de Vossa Excelência que eu quero aqui elogiar, a pedido, inclusive, de inúmeros internautas, aqueles que usam a rede social. Senhor presidente Valdemir Moca, nesse registro quero falar sobre um tema que diz respeito a uma parcela da população que nos é muito querida, os nossos idosos. Quando o Estatuto do Idoso foi construído, um dos pontos da nossa preocupação foi quanto, naturalmente, os idosos, poderia ser. O título 4º do Estatuto trata da prática do atendimento ao idoso, e nele constam as linhas de ação da política de atendimento, os requisitos exigidos das entidades de atendimento, as infrações administrativas a serem aplicadas, a apuração judicial de irregularidades em entidades de atendimento, a taxa da natalidade do país vem diminuindo, enquanto o crescimento da população idosa aumenta ano a ano. O país precisa estar atento e, por isso, preparado para suprir as demandas dessa faixa etária. Aí que eu entro no projeto de Vossa Excelência. Nesse sentido, o PLS, eu não sabia que Vossa Excelência está presidindo hoje, achei até que Vossa Excelência estava no Rio Mais 20. Nesse sentido, o PLS 284/2011, de autoria do senador Valdemir Moca, que dispõe, de uma forma adequada, correta, precisa, sobre o exercício da profissão de cuidador de um idoso, representa um grande avanço para aqueles que têm uma idade mais avançada. A senadora Marta Suplicy, relatora do projeto, apresentou o seu parecer totalmente favorável. E, em 1º de junho passado, foi, inclusive, realizado uma audiência em São Paulo para debater o seu projeto. Senhor presidente, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, editou em 2008 o Guia Prático do Cuidador. O guia define assim o cuidador de idoso. Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro uma forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e escolhas é praticar o cuidado com o idoso. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é, como se mostra, seus gestos e falas, sua dor, sua limitação. Percebendo isso, o cuidador tem condição de prestar o cuidado de forma individualizada, a partir
de suas ideias, conhecimento, criatividade, levando em consideração a particularidade e a necessidade da pessoa a ser cuidada. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há de se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos, a emoção da pessoa a ser cuidada. Esse guia prático, senhoras e senhores, orienta os cuidadores em relação à equipe de saúde e à família, dá dica de exercício para o cuidador, aponta serviços disponíveis e direitos do cuidador e da pessoa cuidada, aborda a questão do benefício da prestação continuada da essencial BBC, dos benefícios previdenciários, da legislação importante, dos órgãos de direitos de rede de apoio social. Trata dos cuidados no domicílio para pessoas acamadas ou com limitações físicas. Trata da questão da higiene, por exemplo, como proceder no banho, como proceder no banho de cama, no banho no chuveiro, em relação às assaduras, às feridas, enfim, assim por diante. Aponta também os 10 passos para uma alimentação saudável e fala sobre a dificuldade para engolir. Sobre a alimentação por sonda, direta, anteral, enfim, é um guia muito bem elaborado que dá suporte aos cuidadores em diversas questões típicas da profissão. Para finalizar, vou deixar aqui um pensamento do Frei Leonardo Boff sobre esse tema que Vossa Excelência é o autor, senador Waldemir Moca, que consta no manual do cuidador do Ministério da Saúde. Diz ele, tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra, tudo o que vive precisa ser alimentado. Assim o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentada. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Senador Waldemir Moca, eu fiz questão de comentar o seu projeto com algumas iniciativas do Ministério da Saúde, mas o seu projeto é que regulamenta a profissão. Uma profissão, eu diria, quem sabe, não é a profissão do futuro. De muita gente, claro que não de todos, mas de muita gente. Vai ser uma grande profissão. Teremos, quem sabe, milhares e milhares de cuidadores de idosos, porque a tendência nossa, que já estamos, no meu caso, numa idade avançada, vou me referir ao meu caso, já que estou com mais de 60, né? É natural que nós vamos precisar no futuro de cuidadores de idosos. E eu, se Deus quiser, que eu tiver condição, eu quero ter um profissional que possa dar o atendimento a mim e outros tantos idosos no envelhecimento, que é natural, e as deficiências que nós vamos adquirindo pelo resto das nossas vidas. Por fim, senhor presidente, nos últimos 3 minutos, quero ainda deixar registrado que tomei conhecimento de que amanhã, 20 de junho, os funcionários do Ministério das Relações Exteriores vão entrar em greve em todo o país. A expectativa é de que o movimento tenha adesão dos assistentes de chancelaria, oficiais de chancelaria e diplomatas. Os funcionários locais do Ministério das Relações Exteriores, que atuam no mundo todo, também pretendem aderir ao movimento com um dia de paralisação. Esses empregados são os contratados locais, representados no Brasil pela AFLEX, Associação dos Funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Mundo. São servidores brasileiros ou estrangeiros que atuam na missão diplomática em diversos países. O movimento reivindica, senhor presidente, revisão salarial com o intuito de recompor perdas históricas dos últimos 25 anos e valorização das atividades exercidas pela categoria. Quero salientar que o movimento grevista é um instrumento legal e legítimo e natural, um dispositivo democrático assegurado pelo artigo 9º da Constituição no Brasil em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, eu faço um apelo ao Itamaraty e à Presidência da República para que abram as negociações, se reúnam com as entidades no sentido de chegar a um consenso diante do impasse. Aproveito a oportunidade para reafirmar a necessidade de se estabelecer um marco legal que trata a proteção trabalhista e previdenciária, por incrível que pareça, para os empregados locais das embaixadas ou ao redor do mundo. Hoje, esses empregados do Itamaraty vivem em um limbo jurídico e falam, porque fiz 2 audiências públicas antes de vir à tribuna falar desse tema. Uma situação inusitada, por falta de regulamentação com regras mais claras. Nesse sentido, faço também um apelo, mais uma vez, para que se mantenha um canal aberto, direto,
com vistas a uma melhor regulamentação da atividade, incluindo a discussão de uma política salarial e critérios justos para uma aposentadoria digna. Termino solicitando ao Ministério das Relações Exteriores que estabeleça uma mesa de negociação com os líderes do movimento para sairmos desse impasse e que se estende, infelizmente, por quase, senhor presidente, 3 décadas. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Fiquei nos 20 minutos, mas fiz na íntegra os meus 3 pronunciamentos. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez pelo projeto de cuidador do idoso, tão importante para todos aqueles que se preocupam com o bem de todo o nosso povo.